Olá, brasas vivas! No vídeo de ontem eu falei sobre processo de cura e restauração e falei em cima de um texto onde Jesus ressuscita Lázaro. Hoje eu quero tratar do mesmo assunto, sobre processo de restauração, só que hoje eu quero usar o texto da dracma perdida. E uma coisa que eu não sabia e vim descobrir recentemente, estudando com textos rabínicos, né? Eu descobri que no Oriente, você já viu aquelas pessoas, normalmente até a gente vê cigano pela rua, né? As ciganas com um monte de moeda pendurada na testa, como se fosse uma tiara. Existia um costume de usar um adorno de cabeça ou um véu ornamentado com moedas de prata, semelhante a uma tiara, uma faixa frontal. E essas moedas, elas representavam um dote ou um símbolo público de casamento, era comparável a uma aliança moderna. Então a gente começa a assistir essa questão da parábola da dracma perdida com uma nova perspectiva. Mas antes de entrar nesse assunto do processo de cura e restauração, eu quero lembrar que o 10 ele fala sobre 10 pronunciamentos da criação, 10 mandamentos, 10 pragas no Egito, e o 10 ele apresenta a completude. O 10 é representado pelo número que é representado pela letra Iod, que faz parte do nome de Deus, Iod, Re, Vav, Re. E fala não só de perda, mas ela fala de restauração. E a gente pode entender que Jesus falou sobre a ovelha perdida, 1 em 100, ou seja, 1 em 10 vezes 10. Da dracma perdida, 1 em 10. Um filho perdido, 1 em 2, mas ele fala da alegria da restauração. Então, eu sei que existe a dor do parto, mas a mulher não se lembra da dor do parto depois que a criança está no seu colo, que está sendo amamentada no seu seio. Então deixa eu abrir a minha biblinha aqui e ler esse texto aqui, ó. Jesus acaba de falar das 99 ovelhas e achando ele coloca sobre os ombros e sai cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E se você parar para reparar, existe um retorno à vida social, existe uma celebração. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai celebra. Quando esse homem acha a ovelha perdida, ovelha perdida, foi achado. Jesus coloca ela no ombro e vai e celebra com os seus amigos. Então, vamos para o texto da dracma. Digo-vos que assim não há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele ainda está falando da ovelha perdida. Então, se você é uma ovelha que foi encontrada, já escreve aí nos comentários: glória a Deus, eu sou a 100ª ovelha. Então, vamos lá. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, essa da tiara na frente, se perder uma, ela não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-lo? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, vamos lá? Vamos entender esse processo aqui. Ela perdeu a dracma. Aí está dizendo aqui, ó: qual a mulher que se perder uma, não acende a candeia? Primeiro tem que ter uma luz. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Então, ele é a própria luz. Então, primeira coisa para você restaurar o que se perdeu na sua vida, a alegria que foi perdida, a satisfação, o gozo em viver a vida abundante, ou seja, a completude.
a marca de uma aliança, né? Se você perdeu, primeira coisa, você precisa da luz, e a luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Então, ela acendeu uma candeia, e aí ela começa a fazer o quê? Varrer a casa. E procura diligentemente até encontrá-la. Para varrer a casa, essa mulher mexeu os móveis de lugar. Eu estou lendo aqui em Lucas, mas em Mateus também fala aqui, ó. Não, é outro texto de dracma. Então, vamos voltar para cá. Então, para você varrer a casa, você muda os móveis de lugar, você puxa o sofá para um lado, você puxa a cadeira, você levanta, você vem com a candeia, ilumina nos lugares escuros e vai procurando até achar essa dracma perdida. E varreu. Varrer significa ali tirar a sujeira, colocar a sujeira para fora. Que sujeira a gente precisa retirar para que a gente encontre a dracma? Será que a alegria sua que foi perdida não é Deus trabalhando, te levando, te empurrando para algo? Porque se você olhar para a vida de Gomer, Deus fala assim: eis que eu te levarei ao deserto, colocarei espinhos no caminho, te levarei ao deserto e ali eu falarei ao seu coração. É comum que Deus faça isso. Deus deixou Elias caminhar pelo deserto e ir para uma caverna. Quando ele estava sozinho, Deus chegou e teve terremoto, isso, aquilo, mas Deus veio num cicio, num sussurro. Deus falou com ele. Mas primeiro houve o caos. Jezabel falou assim: vou te matar, Elias, e ele fugiu. O povo foi para o deserto para Deus ensinar o povo no deserto, para Deus remover aquela geração com mentalidade de escravos para poder levar um tempo novo e entrar na terra prometida. Então, eis que eu te levarei ao deserto, colocarei espinhos no seu caminho e ali eu falarei para o seu coração. Então, de repente, essa perda que você sofreu é somente Deus querendo te levar para um local para ele falar contigo. E aí o que você tem que fazer? Primeira coisa, acende uma candeia. Acende a luz. Para acender uma candeia, você tem que ter óleo. Você tem que ter azeite. O azeite é sempre um símbolo de unção. O azeite não era preparado de qualquer jeito. O azeite, quando Jesus vai para o monte chamado Getsemane, o jardim do Getsemane, Getsemane quer dizer o local da prensa do azeite. As azeitonas eram colocadas ali e uma pedra de moinho vinha rolando sobre as azeitonas, esmagando-as e apertando para que saísse óleo. Ali Jesus foi prensado para a unção ser liberada. Então, talvez Deus esteja te apertando. Então, vamos lá. Para acender a luz, você precisa de azeite. Essa luz que você vai produzir para iluminar muitos é essa prensa que você está passando hoje. É um processo. Aí você acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E eu digo que talvez essa casa que você precisa varrer é a sua mente. É buscar traumas de infância. E você não vai buscar isso sozinho. Você precisa da companhia do Espírito Santo. Você precisa buscar com a ajuda do Espírito Santo, que só ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é bom também você buscar sem ajuda profissional ou de pessoas que temem, amam e conhecem a Deus. Então, você acende a luz que é Jesus, você varre, você tira a sujeira para fora. Tirar a sujeira para fora é o quê? Também pode ser expor a lepra. Naamã, o general, foi lá, falou com Eliseu, ele expôs a lepra, colocou a lepra para fora. E aí ele mergulhou 7 vezes no rio, ou seja, ele lavou a casa dele. Talvez seja necessário nascer de novo. Então, varreu a casa, procurou diligentemente até encontrá-la. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então vamos buscar ao Senhor. Ontem eu falei
sobre a questão da ressurreição de Lázaro. Primeiro, você remove a pedra, ou seja, você remove a barreira do seu inconsciente. Você remove as barreiras do seu ego. Para remover a pedra, eles tiveram que sentir o fedor daquele morto. Então, às vezes, remover a pedra pode simbolizar você ter que sentir o fedor do seu pecado, o mau cheiro do seu pecado. Você se aproximar da luz. Quando Isaías se aproxima do trono, ele fala: ai de mim que vi o Senhor, e eu sou um homem impuro, de impuros lábios, e habito no meio de um povo impuro e de impuros lábios. Quando aqueles homens tocaram na pedra de um túmulo, eles se tornaram impuros. Mas eles permitiram que a luz entrasse, para que saíssem as trevas, para que a voz de Jesus entrasse, para que Lázaro saísse e para que eles pudessem desatar Lázaro e liberar. O general Naamã, ele precisou tirar a couraça, tirar toda a sua armadura. Talvez a gente precise enfrentar isso para a gente curar, para ter uma vida nova. O batismo é exatamente isso. O batismo de João Batista tinha a ver com arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A gente precisa de arrependimento, a gente precisa dessa luz, a gente precisa do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a gente precisa diligentemente até encontrá-la. De uma hora para outra, não. É um processo. Você foi batizado, você aceitou Jesus e você aceita Ele como seu Senhor, seu soberano e Salvador. E o soberano é como em Gênesis, né? Todo dia Adão prestava contas na viração do dia com Deus, que estava no Ruach, estava no sopro, estava no Espírito. Então talvez você tenha que, nós precisamos prestar conta diariamente nesse processo de aperfeiçoamento, tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, vamos recordar o processo? Primeiro precisa da luz. Você precisa confessar seus pecados, né? Como um odre sem respirador eu me sinto. Então, Davi, ele pede para que saia a pressão dele. Então, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. É com qualquer pessoa que a gente confessa pecado? É com qualquer pessoa que a gente possa verbalizar? Então, nesse ponto, como eu falei, esse vídeo não se trata só de um ensino bíblico, é também falando como psicanalista e psicoterapeuta. Se você procura um local com ajuda profissional, com uma escuta ativa, alguém que vai te escutar, vai ouvir com empatia, vai acolher o seu sofrimento, a sua dor, sem acusação, sem julgamento, apenas à luz da palavra de Deus e com o amor daquele pai que encontra o seu filho perdido. Ele não quer saber se o filho está sujo, se o filho errou, se o filho gastou toda a herança, se o filho estava no meio dos porcos, se o filho veio igual um cracudo fedido. O pai vai, abraça, dá um beijo e restaura a autoridade. Nós estamos falando sobre a restauração e a alegria da restauração. Então, a nossa alegria é ver você restaurado, a nossa alegria é ver a sua família restaurada, o seu casamento restaurado, a sua vida restaurada. E o que nós usamos é a Bíblia para isso. O que nós usamos são ferramentas de psicologia também, de psicoterapia também, ferramentas de psicanálise também. Nós usamos ferramentas. Então, como psicanalista e como psicoterapeuta, eu procuro sempre fazer isso. Olhar quais ferramentas existem na Bíblia, quais os personagens bíblicos se encaixam na situação que você está vivendo e como Deus tratou e como Deus solucionou e como Deus curou. Então, Deus restaurou a vida de Lázaro, Deus restaurou essa dracma perdida, Deus
foi atrás da 100ª ovelha e Deus também foi atrás do filho pródigo. Então, se você se encaixa em qualquer um desses personagens, se você perdeu algo, se perdeu a alegria de viver, se você não está vivendo uma vida completa em abundância, nós estamos aqui para te ajudar. Não sei por quanto tempo, não sei como estão disponíveis as vagas, mas de qualquer forma, busque ajuda. Buscar ajuda profissional é uma atitude de coragem. Se isso fez sentido para você, deixe o seu like no vídeo. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal para você ouvir mais ensinos como esse. E comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam receber essa mensagem. Então, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja sobre ti, que Jesus seja a luz na sua vida, que a voz de Jesus entre nesse túmulo, nesse local de morte, entre nessas trevas, dissipando as trevas e trazendo luz, que a palavra entre como entrou no livro de Gênesis, haja luz e houve luz, e como Lázaro sai para fora, você saia para fora, e que você tenha pessoas para te desatar e deixar ir. Deus te abençoe, até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no canal e tem mais vídeo aqui para abençoar a tua vida. Até a próxima.